Fala aí, eu sou o Luiz Otávio e você está nos Dois Faladores. E hoje, Abigail não é apenas bailarina. Abigail é bailarina e vampira. Falando assim é tosco, né? Mas afinal, Abigail vale o ingresso? Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Não deixe de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações que vira e mexe está sendo conteúdo novo aqui no canal, seja short, seja vídeo completo. Em breve começaremos a fazer as lives aqui, retomar com as lives nos projetos de lives dos Dois Faladores. Então, clica no sininho para não perder nada, tá? Lembrando que a gente está recomeçando o nosso canal, então é fundamental que vocês nos ajudem se inscrevendo, compartilhando. Dá o seu joinha aqui para o YouTube entender que é um conteúdo bacana. Escreve aqui nos comentários, porque a gente quer ouvir vocês e também o YouTube entende isso como demonstração de interesse, mostra que as pessoas estão interagindo com o conteúdo, então dá essa fortalecida aí no nosso reinício. Né? Mas sem enrolar mais, vamos falar então sobre a história do filme Abigail, que vai estrear hoje nos cinemas, chega hoje nos cinemas, que é a história muito simples. Um grupo de ladrões, assaltantes e sequestradores, cada um com a sua especialidade, aceita o serviço de sequestrar uma criança que eles não sabem quem é a criança, eles não sabem quem é a família da criança, enfim, serviço em padrão. Quanto menos você souber, quanto menos informação fora do serviço, melhor para que você possa executar ele de uma maneira mais tranquila. Até que eles percebem que na verdade eles foram encurralados numa armadilha e essa criança que eles sequestraram, a Abigail, na verdade é uma vampira e eles são a caça, não são eles os caçadores. Não se sinta frustrado e não se sinta chateado comigo se você tem a sensação de que eu estou dando spoiler, se a thumb desse vídeo deu spoiler, porque na verdade a divulgação toda do filme é baseada nisso. Tá? Todo o filme, toda a divulgação do filme está baseado no fato de você já contar que a Abigail, na verdade, a criança do filme, é um vampiro. E eu vou te dizer que isso não estraga o filme. Até porque o filme, ele não se leva a sério, no bom sentido. Mas eu devo dizer que se você não soubesse disso, se a divulgação tentasse minimamente esconder essa informação, talvez o filme funcionasse bem mais. Tem elementos ali que permitiriam que você tentasse criar um certo mistério de quem é que está caçando ali aqueles sequestradores antes de você descobrir propriamente dito que é a Abigail. Então eu acho que nisso o filme peca, eu acho que nisso o filme erra, até porque o início do filme ele tenta criar esse mistério, ele tenta criar esse suspense de quem é que está atacando esses caras, mas se você viu foto de divulgação, se você viu o trailer, se você prestou atenção no pôster, você já entende que ela está caçando a galera. E aí a gente pode dizer que ela não se faz de rogado, tá? Ela sai matando, ou pelo menos tentando matar, porque não dá pra matar todo mundo logo no início, né? Tem que ter a história do filme. Mas ela sai matando e tentando matar assim, do jeito mais carniceiro possível. Então o filme tem muito sangue. Vale dizer aqui que a gente tem a presença do Giancarlo Esposito nesse filme. Ele não aparece tanto, mas é uma figura presente ali na história do filme em si. E a grande estrela, né, não é tanto a Abigail, né, apesar de ser o título do filme, mas a grande estrela do filme é a Melissa Barrera, que ficou muito conhecida por causa do Pânico e que lamentavelmente foi tirada da sequência do próximo Pânico porque ela se posicionou defendendo a situação dos palestinos, e aí resolveram tirar ela da produção do último Pânico. Foi uma confusão do caramba. Agora a Neve Campbell voltou. Enfim, a gente tem até um vídeo no canal antigo falando sobre isso. Mas a grande estrela do filme aqui é a Neve Campbell. Não quer dizer que você não vá reconhecer os outros atores que estão no filme, porque boa parte deles você já viu em outras produções, já estão ou bem estabelecidos ou levemente estabelecidos, tá? Uma coisa também que o filme não te vende, ou a propaganda do filme não te vende, é que por mais que ele vá se mostrar como um filme de terror, ele está muito mais para um terrir, tá? Ou seja, ele é aquele filme que ele vai ter os seus momentos de terror, ele vai ter aqueles seus momentos de sangue, mas ele também vai ter um pezinho, ele vai charfundar o pé, tá? Um pé 43, 44, 52, na comédia, tá? Que é uma comédia que funciona, e aí é a grande preocupação muitas das vezes, você tá querendo fazer um filme de terror, você tá querendo fazer uma comédia, e aí você fica no meio termo ali que você não consegue nem ir para um lado nem para o outro.
As cenas de gore do filme funcionam, eu acho que o gore do filme funciona bem mais do que o terror e o suspense, por assim dizer. E eu também acho que o timing cômico do filme funciona também. Eu acho que a maior parte das piadas ali são bem encaixadas. Eu acho que o filme, apesar de ser essa comédia, ele consegue criar um climazinho ali de claustrofobia e de perigo, né, é bem interessante, que funciona bem dentro da proposta dele. Eu acho que o prédio, né, a locação, o local onde eles estão gravando o filme, acho que funciona muito bem também porque ele se propõe. E eu acho que o grande acerto do filme é quando ele não está se levando a sério. É quando ele aceita que ele é um filme leve entre aspas, né? Mas é um filme que está ali para divertir, é um filme que não vai tentar trazer nenhuma reflexão mais pesada ou tentar mudar a vida de ninguém. É um filme para se distrair. Enquanto ele está nisso, ele funciona muito bem. Enquanto ele se propõe a isso, ele funciona muito bem. Ele consegue criar uma mitologia bem interessante ali dentro daquela história. Tem várias referências ao Drácula ali no filme, não vou entrar em muitos detalhes, mas tem muita referência à figura, à simbologia do Drácula. Então ele vai respeitar algumas regras sobre vampiros, outras regras sobre vampiros ele já vai deixar meio de lado. Então ele vai se aproveitar do que favorece ao filme, mas a gente pode dizer que não é nenhum absurdo, tá? Em tempos em que as pessoas estão questionando continuidade cada vez mais nos filmes, uma coisa que pode incomodar a outra é a questão da duração do tempo, ali do dia e da noite, mas nada que vai estragar a experiência também, nada que vai te prejudicar. E se você está procurando sangue, é o que você vai encontrar. Assim, os caras não economizaram ali no sangue falso, muito pelo contrário. É sangue falso, é sangue preto, porque você está atacando ali, ou você está vendo o corpo de gente que já foi mordida. Então, assim, o que não falta é tipo de sangue e quantidade de sangue. As cenas de ação, as cenas em que a Abigail está como vampira, são bem interessantes. Eu acho que elas são muito bem coreografadas, você não vai achar ali nada de outro mundo, mas as cenas são bem coreografadas. Mas o grande diferencial ali, na verdade, é o fato dela ser bailarina, né? Não tem como não falar sobre isso, porque muitas das vezes ela vai atacar as pessoas dançando. Tem uma cena, inclusive, lá quando a gente começa a partir para o final do filme, que o filme praticamente para que ela possa dançar. O filme começa com ela dançando um balé clássico, e no meio do filme você tem uma outra cena dela dançando. Ela está constantemente fazendo passos de dança, porque de certa maneira você tem ali, por mais que ela mesma diga que ela é uma criatura que já viveu séculos, ela ainda tem uma questão de, por ter sido transformada como quando criança, ela ainda tem alguns gostos, algumas coisas ali que remetem a uma certa infantilidade. Não estou dizendo com isso que ela seja infantil, tá? Não é isso, mas alguns traços dela ali vão trazer alguns aspectos mais voltados para o mundo infantil em si. Então, ela é uma vampira que está atacando todo mundo, mas ela está com um tênis num estilo meio all-star, mas cheio de glitters, todo cheio de brilho. Né? Como eu falei, em vários momentos do filme ela vai estar dançando, ela vai atacar a galera fazendo passos de balé muitas das vezes. Então isso é muito marcante no filme, não tem como não falar sobre isso, não tem como não ressaltar isso. O filme se perde quando ele começa a querer se complicar demais. O filme se perde quando ele começa a querer colocar mais camadas na história do que precisaria. A história era muito simples, você tem um grupo ali de bandidos que sequestraram uma criança, que eles não sabiam quem era a criança, e eles percebem então que na verdade eles sequestraram uma vampira e agora eles precisam lutar para sobreviver. A história é essa. Quando começa a querer aumentar muito, quando o roteiro, os diretores começam a querer enfiar detalhes, tentar fazer pequenas reviravoltas, trazer algumas surpresas meio desnecessárias, o filme se perde. Porque aí você deixa de sair de um terrir, e aí você começa a tentar fazer ali não é um suspense propriamente dito, mas você fica tentando criar uns plot twists para tentar pegar a galera meio desprevenida, e isso pode causar um certo
desânimo ou frustração em quem estiver assistindo, porque está dentro de uma perspectiva tal, e aí de repente um filme tenta mudar para uma outra perspectiva. E aí ele tenta se manter ainda no terrir, mas sobre uma outra perspectiva, aprofundando a história, e ao mesmo tempo você não tem estofo para ao longo do início do filme até aquele momento. Enfim, ele começa a perder a força dele justamente quando ele começa a querer colocar mais força no seu roteiro. Não é o primeiro que acontece isso, né, mas nesse fica muito marcada essa questão, pelo menos ficou pra mim. Eu sei que teve gente que gostou bastante, eu sei que teve gente que não gostou, teve gente lá na cabine que saiu questionando algumas coisas, algumas delas eu até falei aqui, mas deram muito mais importância para elas do que precisava dar. Alguns outros aspectos, eu já não vou entrar em detalhes para não falar de spoilers também, algumas pessoas questionaram, mas eu acho que certos pontos ali naquele filme você não precisa questionar, você aceita, né, dentro da perspectiva daquele filme, do que aquele filme está trazendo. Teve um pequeno burburinho no Twitter, o X, chame como você quiser, nos últimos dias, justamente sobre as pessoas falando sobre questões de suspensão da crença, para você poder assistir os filmes e tal. E é isso que você precisa fazer nesse filme. Não adianta você querer achar muita lógica em alguns momentos, porque não é isso que o filme te pede. Ele respeita muito bem a lógica interna dele. Então a proposta do filme, o que o filme defende, no que o filme se baseia, ele funciona e isso basta, né? Então, sem querer me alongar muito, a gente precisa responder: vale o ingresso? Surpreendentemente vale. Eu fui esperando nada desse filme, e eu acho que ele de certa maneira entrega o que ele se propõe a entregar, né? Então, vale o ingresso, uma pipoquinha, e se você gosta desse tipo de filme, vale até um refrigerantezinho, tá? Eu acho que você pode se divertir nesse filme. Ele vai sair numa data ingrata, porque ele está estreando no mesmo dia que está estreando Guerra Civil, que inclusive já tem vídeo aqui no canal sobre ele também, que é o filme super badalado do final de semana, então isso pode tirar um pouco da força dele. Mas se você gosta de terrir, se você gosta de um filmezinho de terror bobo, se você gosta de uma comédiazinha, ou de um filme de terror com comédia, né, sem querer me alongar muito, eu acho que pode ser uma boa escolha para você. Se você chegou até aqui então e não se inscreveu, não deixa de se inscrever, clica no sininho para receber as notificações. Como a gente já falou, a gente está colocando conteúdo novo direto aqui no canal. A gente acabou de dizer, por exemplo, do Guerra Civil, que já tem vídeo aqui. Procura a gente em todas as redes sociais como Dois Faladores. Valeu, até a próxima.